Depois de 2 temporadas, o Philadelphia Eagles e o Kansas City Chiefs irão se reencontrar no Super Bowl 59 e disputar a revanche valendo o tão sonhado troféu Vince Lombardi. Mas desde a final de 2023, muitas coisas mudaram, e agora vamos comparar as principais diferenças entre esse e o último confronto e analisar as maiores mudanças de cada elenco nesse período, começando com o ataque dos Chiefs. Embora as principais peças ofensivas, que são, é claro, Mahomes e o Kelce, ainda estejam presentes, o ataque de Kansas City teve uma queda de produção considerável nesse ano. Isso se deve a 2 motivos. O primeiro é que os jogadores realmente não foram tão eficientes quanto nos anos anteriores, mas o segundo e o principal é a defesa da equipe, que foi uma das melhores, se não a melhor, defesa dessa temporada. Só com uma defesa desse nível que é possível terminar com um recorde de 15 vitórias e apenas 2 derrotas, sem ter ultrapassado a marca dos 30 pontos, uma vez sequer na temporada regular. Inclusive, eles só conseguiram passar dessa marca na partida passada contra o Buffalo Bills. Mas vale deixar claro que também há uma forte correlação entre os fatores, pois uma equipe que não sofre tantos pontos não precisa se esforçar a cada segundo do jogo para marcar um touchdown, o que colabora para placares menores. Voltando para os jogadores, a diferença mais gritante ocorreu no jogo aéreo. Em 2022, o ataque de Kansas City liderou a liga em jardas aéreas, com mais de 5.000 no total, mas nesse ano eles caíram para a 14ª posição, com menos de 3.800. Nenhum recebedor da equipe conseguiu ultrapassar a marca das 850 jardas, e o Travis Kelce, que é o principal alvo do Mahomes, teve a pior temporada da sua carreira tanto em jardas quanto em touchdowns recebidos. As perdas do Marquise Brown, que só conseguiu retornar recentemente, e do Rashee Rice, que era o wide receiver número 1 da equipe no começo da temporada, só pioraram a situação. O lado positivo é que o calouro Xavier Worthy tem aparecido nos momentos importantes, e teve um excelente desempenho na final de conferência, e será uma grande preocupação para a secundária dos Eagles devido à sua velocidade. A linha ofensiva também teve uma forte queda de desempenho, e como resultado, essa foi a temporada em que o Mahomes mais sofreu sacks em toda a sua carreira, com 36 no total, o que poderá ser uma grande dor de cabeça para a equipe, considerando a forte linha defensiva dos Eagles. Outro setor também afetado por lesões foi o jogo terrestre. O Isaiah Pacheco ficou fora de uma boa parte da temporada devido a uma lesão na sua perna, e os Chiefs precisaram sair pelo mercado para contratar o Kareem Hunt, que era um antigo conhecido e conseguiu dar conta do cargo de running back principal. E agora que o Pacheco se recuperou, o time terá uma boa dupla de running backs que será um importante reforço. Mas apesar de todas as dificuldades, o Kansas City Chiefs é um time que simplesmente sabe como vencer, e o favoritismo do time nas casas de aposta deixa claro que o público ainda não esqueceu desse fato. Seguindo para os Eagles, logo de cara podemos reparar que a situação do jogo aéreo é extremamente parecida. O elenco também continua basicamente o mesmo, e o Jalen Hurts ainda conta com A.J. Brown, Devonta Smith e Dallas Goedert como suas principais armas ofensivas. Porém, eles tiveram uma queda de produção ainda maior no jogo aéreo, caindo da 14ª posição em jardas aéreas de 2022 com 4.100 para a 29ª em 2024 com menos de 3.200, ou seja, eles foram o 4º time com a menor produção aérea dessa temporada. Além disso, o Jalen Hurts só passou para mais de 300 jardas apenas uma única vez nessa temporada. Isso também chegou a gerar uma preocupação extracampo devido às atitudes do A.J. Brown, mas no final tudo aparentemente se resolveu. Assim como no caso de Kansas City, a forte defesa do time e um declínio dos jogadores ajuda a justificar essa queda. Mas para os Eagles, o principal motivo por trás dela se chama Saquon Barkley. Graças a running back, que teve uma das melhores temporadas da posição da história e provavelmente ganhará o prêmio de jogador ofensivo do ano, o ataque de Filadélfia foi completamente modificado e passou a focar ainda mais no jogo terrestre. Enquanto em 2022 eles tinham um equilíbrio quase perfeito entre corridas e passes, nesse ano eles foram o time que mais correu com a bola e o que menos realizou passes na liga. Devido a isso, o Steve Spagnuolo e a defesa dos Chiefs terão que chegar com um plano completamente diferente para esse ano. No encontro anterior, Kansas City limitou o Miles Sanders, que era o running back principal dos Eagles, para menos de 20 jardas totais e apenas 2,3 jardas por tentativa. Mas parar o Saquon Barkley é uma história muito diferente, e isso irá tirar um grande peso do Jalen Hurts, que teve que fazer o papel de running back na outra final. No começo da temporada, havia uma certa preocupação com a linha ofensiva de Filadélfia, mas especificamente com a posição de center, devido à aposentadoria do Jason Kelce. Mas o Cam Jurgens assumiu a responsabilidade e logo na sua primeira temporada como titular, ele já foi selecionado para o Pro Bowl. E a linha ofensiva mais uma vez foi incrível, principalmente em jogadas de corrida. Agora vamos seguir para a defesa, onde também ocorreram mudanças
mudanças muito importantes. A que mais chama atenção é o desempenho das linhas ofensivas e a quantidade de sacks aplicados. Em 2022, os Eagles e os Chiefs foram respectivamente o primeiro e o segundo time com mais sacks aplicados da temporada, mas nesse ano eles caíram para a 13ª e 18ª posição. No caso de Kansas City, isso se deve à queda já esperada do Chris Jones, pois seria praticamente impossível manter o seu ritmo de 2022, que foi quando ele fechou a temporada regular com 15 sacks e meio, mas os Eagles não podem se deixar enganar apenas por esses números, pois o Jones continua sendo o jogador defensivo mais importante de Kansas City, e foi um dos grandes responsáveis pelo time ter ficado dentro do top 5 na taxa de pressão aos quarterbacks adversários nessa temporada, e juntamente com George Karlaftis, que teve uma grande evolução nesse período, vão fazer de tudo para que o Jalen Hurts não tenha um segundo de paz em New Orleans, mas além de pressioná-lo, eles ainda terão que lidar com Saquon Barkley, que não será uma tarefa nada fácil, mesmo que alguns outros jogadores importantes como L'Jarius Sneed e Willie Gay tenham saído do time nessa temporada, enquanto o coordenador defensivo Steve Spagnuolo continuar com seu cargo, a defesa dos Chiefs continuará sendo um pesadelo para os adversários. Outra peça crucial para o confronto é o Trent McDuffie, que agora não é mais um calouro, e nesse período ele assumiu o cargo de cornerback principal do time e se estabeleceu como um dos melhores jogadores da posição da NFL. Voltando para os Eagles, a queda da quantidade de sacks tem uma diferente explicação. Dos 5 jogadores que lideraram o time nessa estatística, 3 não estão mais com a equipe para essa final. A Son Reddick e o Javon Hargrave trocaram de time, e o Fletcher Cox acabou se aposentando. Isso pode parecer alarmante, mas o time de Filadélfia soube encontrar excelentes substitutos para cada cargo, com destaque para o Jalen Carter e Nolan Smith, que foram ambos escolhidos no draft de 2023 e se tornaram peças cruciais da defesa, e no caso do Carter, um dos melhores jogadores da posição. Essa mudança de jogadores não ocorreu apenas na linha defensiva. O grupo de linebackers também foi quase totalmente desfalcado após 2022, mas durante esse intervalo, o Nakobe Dean expandiu cada vez mais o seu papel e os Eagles ainda contrataram Zack Baun, que foi uma das maiores surpresas dessa temporada. O Baun havia passado as 4 temporadas da sua carreira com os Saints, onde segundo companheiros chegava a se trancar no carro e a chorar devido à sua fase e envolvimento quase mínimo na defesa, mas em seu primeiro ano com o Philadelphia Eagles, ele liderou o time em tackles e ainda foi selecionado para o Pro Bowl e para o primeiro time do All-Pro, mas o setor que teve a maior variação foi sem dúvidas a secundária de Filadélfia. Em 2022, o Eagles foi o time que menos cedeu jardas aéreas da liga, mas após diversas perdas, eles caíram para a 31ª posição no ano seguinte, ou seja, foram a segunda pior equipe na estatística. Porém, graças a uma free agency e a um draft impecável, eles conseguiram consertar o setor em uma velocidade impressionante, e nesse ano, mais uma vez, eles foram o time que menos cedeu jardas aéreas da liga. A dupla de cornerbacks calouros Quinion Mitchell e Cooper DeJean, que foram as 2 primeiras escolhas dos Eagles no último draft, foi crucial para essa virada. Os 2 jogadores ficaram entre os 5 finalistas para o prêmio de calouro defensivo do ano, e ainda deixam os torcedores ao redor da NFL se perguntando como foi que ambos os jogadores acabaram caindo para os Eagles. Esse Super Bowl tem tudo para também ser uma partida emocionante, mas com estilo de jogo muito diferente da final de 2023, e considerando a quantidade de talento dos 2 lados do campo, também promete ser mais uma guerra, mas só descobriremos o real impacto e o tamanho dessas mudanças para o confronto no dia 9 de fevereiro. Outro jogador que por pouco não chegou à final é o Josh Allen, mas ele já está acostumado com obstáculos no seu caminho, e para descobrir como ele conseguiu chegar na NFL, mesmo sem ter recebido nenhuma oferta de uma universidade da primeira divisão, confira esse vídeo que está aparecendo na tela. Se gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever e de deixar o like. Muito obrigado por assistir até aqui, e nos vemos no próximo vídeo.